Olá pessoal do canal, estamos aqui para mais uma lição e já chegamos na lição 7 da nossa revista Lições Bíblicas da CPAD. Na semana passada nós estudamos a condição dos gentios sem Deus e hoje nós estamos estudando Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Lá, a nossa condição sem. E aqui, hoje, na lição que estamos estudando, a nossa reconciliação. E o textuário nos diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Efésios 2,14. Verdade prática: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. E o tópico 1 desta lição, a introdução ela nos diz o seguinte: na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios. Nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. Essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então nós estamos vendo que agora aqui que nós mantínhamos distantes, agora estamos pertinho de Cristo, né? Através deste sacrifício que Cristo realizou na cruz. E o tópico 1, Cristo desfez a inimizade entre os homens. A parede de separação entre os homens, ponto 1, ponto 2, a derrubada da parede da separação, ponto 3, o conceito da lei dos mandamentos e o ponto 4, a revogação da lei dos mandamentos. Então, no ponto 1, nós sabemos que havia um impedimento para os gentios adentrarem ao templo. A eles era proibido, ou seja, a nós que somos considerados estrangeiros em relação aos judeus, era negado o direito de entrarmos ali para adorarmos, para fazermos ofertas e assim buscarmos o perdão dos nossos pecados, seria ou o cobrimento dos nossos pecados. Nos era negado. E havia um muro, um muro que, segundo eu li, tinha aproximadamente 1,5 metro e não era permitido que os gentios ultrapassassem aquele muro sob pena de morte, né? Então, havia esta barreira que nos impedia de termos esse acesso a Deus. Os judeus eles eram extremamente exclusivistas. A impressão que nós temos, e eu já estudei sobre isso, em alguns povos havia essa ideia de que eles eram donos do Deus, eles se apossavam do Deus. Então, a impressão que nós temos é que eles tinham um pouco dessa mentalidade. E nós sabemos que Cristo, na verdade, ele não é apropriável. Na verdade, é ele que é o proprietário. Então, fique claro isso, ninguém é dono de Deus, nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum apóstolo, nenhum semideus, ninguém é dono de Deus. Deus ele é Senhor e soberano. Então, a separação que existia, ela vai ser quebrada no momento em que Cristo entrega-se, no momento em que Cristo vai fazer a oferta por excelência. E o ponto 2, a derrubada da parede. O apóstolo Paulo declara que Cristo foi em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas no mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Então, a barreira que havia, o impedimento que havia em Cristo, essa parede ela foi derrubada, ela foi jogada por terra. E a partir de Cristo, a partir do sangue de Cristo na cruz, de Jesus, o nosso Salvador, que veio para esta finalidade, não existe mais judeu, não existe mais grego, o que existe é a igreja. Isso é o que Paulo vai dizer. De dois ele formou um.
né? Então não existe mais essa impossibilidade. Talvez você pense assim, mas não é possível eu chegar perto de Deus, eu tenho tantas coisas ruins, tantos erros, tantos equívocos. Saiba que em Cristo você pode, né? Em Cristo você tem condições. Em Cristo você pode estar derrubado que Ele te levanta, o Espírito Santo te levanta. Então, Cristo, Ele eliminou a barreira que existia entre nós e Deus. Ele é a ponte pela qual nós passamos e nos chegamos próximo de Deus. O ponto 3, conceito da lição dos mandamentos. É uma visão, né? Uma visão tripartida. A lei, ela era moral, ela era cerimonial e ela era civil. A lei civil, ela dizia respeito à vida, ao dia a dia dos cidadãos, como é o nosso direito civil, né? Diz respeito às nossas relações, como é que nós vivemos em sociedade, essa coisa toda. A lei moral, ela permanece em vigor, né? Como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Então, se você olhar lá no capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Quem é que nos salva? É o modo de nós andarmos direitinho, andarmos dentro da caixinha, tudo arrumadinho, tudo organizadinho, cumprindo os deveres ali. Não é isso que nos salva. Uma consequência de um caráter transformado é você viver bem, moralmente bem, né? Mas não é isso que nos salva, né? Você fazer obras, você ajudar, você assistir, você ser filântropo, você ajudar uma pessoa que está na calçada, você abrir uma porta para alguém tomar um banho, não é isso que vai te salvar, né? Isso é uma consequência da salvação que você já guarda no coração, ou seja, você creu. O que nos salva? Pela graça sois salvos por meio das obras? Não, por meio da fé. É a fé em Cristo que te salva. É a fé em Cristo que derruba a barreira que existia entre nós e Deus. Então, creu em Cristo, barreira caiu. Creu em Cristo, vida transformada. Creu em Cristo, um novo caráter. Creu em Cristo, um novo modo de proceder, né? E, por último, a lei cerimonial, que era a circuncisão, os sacrifícios, as comidas e bebidas, as festas. Nós não somos obrigados a observar isso. Se você lembrar, na semana passada eu falei até do concílio lá, quando quiseram impor a circuncisão, foi dito não, a eles não é obrigatório isso não, basta que eles sejam fiéis a Deus, que eles não sejam promíscuos, ou seja, não pratiquem a prostituição, não comam sangue e algumas outras coisas mais lá. Mas o fato é que nós não estamos obrigados a seguir rituais, a cumprir rituais. Existem práticas hoje na igreja, né, vire para o lado e diga isso. Se você não diz, o camarada fala que você é desobediente. Faça isso, se você não fizer, você não recebe. Não existe isso. Creia em Cristo, tá? Creia em Cristo. Esses rituais cerimoniais, nada mais é impeditivo para você ser filho de Deus, para você estar na casa, no aprisco de Deus, tá? Então, nós partimos para o ponto 4, a revogação da lei dos mandamentos. Esse item é importante porque parece que há aqui uma espécie de contraste, paradoxo, né? Um choque, ou uma interpretação não clara, mas vamos observar. A palavra diz assim, que Cristo ele veio para cumprir a lei, né? A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Aí Jesus diz assim, eu não vim para revogar a lei, mas para a cumprir. Só tem um detalhe. Cristo, ele cumpriu a lei. Eu ia falar isso numa das últimas aulas que nós tivemos, até da questão do fato de Jesus ser judeu, quando ele, ao 8º dia, ele foi circuncidado, se não me falha a memória, está lá em Lucas. Ele cumpriu toda a lei, Jesus cumpriu toda a lei. Agora, a lei, ela se encerra, né? Essa lei cerimonial, ela se encerra em Cristo. Por que ela se encerra em Cristo? Aí nós vamos ver, Jesus cumpriu a lei de tal maneira que, ao cumpri-la,
ela se extinguiu, ela deixou de ser necessária, de ser utilitária. O sacrifício que existia apontava para quem? Para Cristo, certo? Apontava para Cristo. Então, se Cristo cumpriu a lei e Ele se fez sacrifício por nós, porque Cristo foi o sacrifício, Ele não foi um sacrifício, Ele não fez um sacrifício, Ele fez o sacrifício, né? Cristo fez o sacrifício. Quando Ele faz esse sacrifício, Ele cumpre a lei e a lei não precisa mais ser repetido, o ritual não precisa mais ser repetido, porque o sacrifício de Cristo, diferente dos outros sacrifícios que eram prestados pelos sumos sacerdotes, ele foi único e impraticável posteriormente, desnecessária a sua prática posterior. Por quê? O sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, para ofertar sacrifícios, para ser aquele intermediário entre o ofertante e Deus, ele também tinha que oferecer sacrifício por ele e deveria ser aceito, sob pena de, em não sendo aceito, ele sofrer ali uma punição imediata. Então, para que o sacrifício fosse aceito dos demais, ele, sumo sacerdote, também deveria sacrificar por si e ser aceito. Muito bem, quando Cristo ele faz o sacrifício, quando ele se coloca, se apresenta como o Cordeiro de Deus, como João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando ele se apresenta ali, quando ele é visto como o Cordeiro de Deus, está dizendo ali, este é o Cordeiro perfeito. Este é o sacrifício perfeito. Esta é a oferta que não precisará mais de outra, porque a oferta perfeita acabou de aparecer. Essa oferta perfeita é Cristo. Então Cristo ele ofereceu um sacrifício tão perfeito que não precisa mais nós fazermos novos sacrifícios. Então ele cumpriu a lei e ao cumprir a lei cerimonial, ela deixa de ser utilitária, ela perde o seu valor, porque Cristo agora ele é o sacrifício que Deus recebeu para nos receber de uma vez por todas, né? O pecado que não permitia que nós chegássemos à presença de Deus, agora por Cristo, em crendo no sacrifício dele e aceitando o sacrifício, nós somos perdoados e aceitos diante de Deus. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação de judeus e gentios. Esse sacrifício não foi feito só a favor dos gentios. João 3,16, porque Deus amou o mundo, amou a humanidade, amou o cosmos, né? Amou as pessoas. Deus amou um universo, né, de seres humanos, ou seja, todos. Deus amou a todos. Deus não amou apenas alguns, Deus amou a todos. E Deus amou de tal maneira que deu Jesus Cristo, seu Filho, para que todo aquele que nele crê. Quem é que tem direito à vida eterna? Todo aquele que crê. Não são apenas alguns escolhidos, não são os predestinados aleatoriamente, escolhidos, sacados igual pipoca, não. Aquele que crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Cristo, ele foi entregue, ele foi imolado por nós, ele se entregou voluntariamente por nós. Então, quando ele se entrega, não há mais necessidade de fazer novo sacrifício, matar novos animais, porque o sacrifício de Cristo é suficiente. Ponto 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. O conceito de paz é muito interessante, né? Eu lembro que quando eu estava na faculdade, a definição de paz que me deram quando eu estudava questões relacionadas ao direito internacional, relações internacionais, paz é a ausência de conflito. Para mim, essa definição ela é excepcional. Paz é a ausência de conflito. Biblicamente falando, foi colocado aqui paz, boas relações, fim de conflito, um estado de tranquilidade, uma qualidade espiritual. Eu posso dizer, na minha concepção, que paz é um estado de plena comunhão com Deus.
O que é a paz, biblicamente, na minha percepção? É um estado de plena comunhão com Deus. Me veio à mente aqui um comentário que eu vi do pastor Fábio Segantin, falando sobre Davi. Davi, ele estava fugindo, ele estava ao relento, ele estava sob ameaça, os inimigos queriam alcançá-lo, fugindo porque o seu filho havia praticado um golpe de estado ali, né, tomado o poder à força. E Davi, para não ser morto ou para não matar o próprio filho, ele prefere fugir. E uma turma, um grupo foge com Davi, Davi vai e Davi está ao relento. Davi já está envelhecido, deixou o seu conforto da casa, seu palácio, está ao relento. E lá no Salmo 4, verso 8, ele vai dizer: em paz deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes descansar ou habitar em segurança. Mas se você parar para pensar, Davi olha para um lado, não tem parede, olha para o outro lado, não tem parede, olha para frente, não tem parede, olha para trás, não tem parede, olha para o céu, está cheio de estrelas. Como é que ele pode estar em paz? Quem conhece a história de Davi sabe, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Então, Davi era temente, a história de Davi é maravilhosa. Então, esse conceito de paz, o que é paz? Paz é um estado de bem-estar com Deus. Eu penso dessa forma, é um estado de comunhão plena com Deus. Porque quando você está em comunhão plena com Deus, tudo mais é indiferente, né? Então, na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Conceito bíblico de paz. Hoje, Cristo ele é a nossa paz, Cristo é o nosso príncipe da paz. Lá em Isaías 9:6, diz que, lá no finalzinho, ele é o nosso príncipe da paz. E quando você vai lá também para João 14, também Jesus vai dizer lá, né? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, né? Ou melhor, deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Talvez a paz do mundo seja uma paz interesseira, mas a paz de Cristo não. A paz de Cristo é para encher o ser, para fortalecer a alma, para revigorar o espírito. Essa é a paz de Cristo. Então, Cristo, ele é a nossa paz, ele é o nosso motivo de paz. Se quer ter motivo para ter paz, entregue a sua vida a Cristo. Ah, mas pastor, a minha vida está toda perturbada. E eu digo para você o seguinte, tem muita gente assim, não, quando você aceita Jesus, tudo muda. Você passa a ter, assim, tudo muda, você consegue tudo que você quer. Mentira, não acredite nisso não. Eu que sou crente, não sou melhor do que você que porventura esteja me assistindo e não é crente. Mas uma coisa talvez possa nos diferenciar. Nas horas de conflito, nas horas de necessidade de equilíbrio, a paz de Cristo, ela nos serve como um balde de água fria. Ela nos dá capacidade para raciocinar, ela nos dá capacidade para refletir, ela nos dá capacidade para tomarmos as decisões mais acertadas. Aí você vê assim, mas eu vejo muito crente aí que só faz besteira. Me perdoe, mas esse crente não tem paz. Ele pensa que tem, mas não tem. Não tem. Quem tem paz de verdade, é capaz, é habilitado, é apto a passar pelos sofrimentos, pelas aflições. Você lembra quando, uma certa feita, os discípulos estavam numa tremenda tempestade? O mar estava se agitado, parecia que o barco ia virar, Jesus estava lá embaixo, lá dormindo, né, com ele. Aí os discípulos chegam para Jesus assim, Jesus, tu não te importa que nós pereçamos? Aí Jesus levanta assim, né, cheio de sono ainda, provavelmente porque ele era um ser humano. Aí olha lá para o mar assim, mar, te aquieta.
Pronto, massa aquietou. Eu não estava nem aí, os outros lá estavam desesperados, aflitos. Essa é a paz de Cristo. Quando ele diz que nós devemos ter paz nele, é porque nós precisamos descansar no Senhor. Lá em João 16,33 diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, Jesus diz assim, olha, muita coisa vai acontecer. Sofrimentos, dores, tristezas. Mas vocês precisam ter paz. As aflições, elas acontecerão. Mas se eu tenho dito para vocês que vocês descansem em mim, descansem em mim. Tenham paz. Esperem em mim, aguardem, confiem, entreguem-se a mim e eu trarei para vocês, eu colocarei no coração de vocês a paz, o equilíbrio e a esperança que vocês precisarão ter para prosseguir caminhando por este mundo, por esta vida, né? Então Cristo é o motivo da nossa paz. E aí nós vamos para o ponto 3. A nova humanidade formada pela paz. A nova humanidade formada pela paz. Cristo nos uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então havia um conflito, né? Só nós podemos entrar, vocês não. O Deus pertence a nós, a vocês não. O culto é nosso, de vocês não. Jesus disse, agora não, agora acabou. Agora, em mim, né? Em mim, todos têm acesso, todos podem cultuar. E agora o culto não está restrito ao templo, porque a morada do Senhor hoje é o nosso coração, como foi falado na semana passada, sobre a circuncisão numa aula anterior. A circuncisão agora é do coração, é no coração que nós cremos, é no coração que nós sentimos, é no coração que nós professamos a fé, é no coração que nós falamos as coisas corretas ou falamos erradas se não estivermos com a nossa vida sendo guiada pelo Espírito Santo. Então, diz assim, foi Cristo quem criou esse novo povo fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Então, não existe mais essa ideia de que o judeu é exclusivamente povo do Senhor e os demais não. Biblicamente, todos nós, não interessa se você é rico, se você é pobre, se você é branco, se você é preto, se você tem cultura, se você não tem. O que importa é o crer. Sempre vou repetir isso. Crer. Você creu no Senhor? Crê no Senhor Jesus. Paulo, o carcereiro lá que guardava Paulo, ele vai dizer assim, depois de um terremoto, que ele quis matar-se porque ele imaginou que todos tinham fugido da prisão, Paulo vai dizer assim, olha, não te faças mal, não estamos todos aqui. Aí ele vai dizer assim, o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo não disse para ele assim, me dá o teu dinheiro. Paulo não disse para ele, vende tudo que você tem e traz aqui para o templo. Paulo não disse para ele, não, se você precisa ter muitos amigos para poder aceitar, ser aceito. Não, Paulo disse assim, crê no Senhor Jesus Cristo, é o que eu digo para você. O que você precisa para ter paz? Crer no Senhor Jesus Cristo. Mas como é que eu creio no Senhor Jesus Cristo? Leia a palavra de Deus. Leia a palavra, leia a Bíblia Sagrada, leia os Salmos, leia os Evangelhos. Principalmente os Evangelhos vão trazer, né, o Novo Testamento vai trazer a história de Cristo, que é o nosso resgatador, né? Então, o que você precisa fazer para ser salvo? Não existe mais acepção. Você está salvo e acabou. Se você entregou seu coração para Cristo, você tem acesso ao Santo dos Santos, você tem acesso à presença de Deus. Deus te recebe, Deus te ouve. Na certa feita, Jesus falou assim, olha, se você tiver alguma coisa
entra no teu quarto, tranca a tua porta e vai à presença do teu Deus. E fala para Ele o que você necessita, porque Ele está com seus ouvidos abertos para te ouvir. Então, não tenha receio de entrar na presença do Santo dos Santos. Cristo, Ele nos recebe. A Bíblia fala que nós hoje somos sacerdotes reais. Cada um de nós somos intercessores. Muito bem, vamos para o ponto 3. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa. Então, ser pregado no madeiro, sofrer a punição de um maldito, de um amaldiçoado, porque era isso que era aquele que fosse crucificado, né? Ele era maldito, ele era um ser abjeto, era uma ignomínia, era uma ofensa, era vergonha para toda a família. Tudo que você possa imaginar em relação à decadência humana estava ligada àquele que era levado ao madeiro, né? Era uma pessoa indigna da sociedade, era indigna da vida. Agora imagina Cristo, o Senhor da vida, o doador da vida, sendo crucificado num elemento que apontava para a indignidade da vida. Mas quando ele está ali se fazendo indigno, ele está dignificando aqueles que não tinham dignidade, porque não éramos dignos de estar na presença de Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Mas Ele nos deu essa condição, então Ele se fez maldito, né? Ele se fez maldito. Lá em Isaías, nós vamos ler que ele vai dizer, olha, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz, né? Que nos trouxe a harmonia, estava sobre Ele. E pelos seus sofrimentos nós fomos restaurados, nós fomos sarados. Então, na cruz, Cristo se fez maldito por nós. Ele sofreu a afronta, Ele sofreu a culpa, Ele levou a culpa para nos justificar, para nos condicionar à possibilidade de estarmos diante de Deus. O ponto 2, reconciliados pela cruz de Cristo. Ele fez um sacrifício vicário. O que é vicário? Substitutivo. Ele me substituiu. No sacrifício que acontecia em Israel, a pessoa ela colocava a mão sobre o animal que estava sendo imolado, enquanto o sacerdote ele sacrificava o animal. Era como se aquela pessoa sacrificada, ou seja, aquele animal substituía aquela pessoa. Ele era o sacrificado vicário, né? Ou seja, ele substituía. Então, enquanto ela estava lá, era como se ela estivesse morrendo, quando na verdade era outro que morria por ela. E Jesus fez exatamente isso. Nós nos agarramos a Cristo. Ele é o nosso sacrifício, Ele é o nosso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado. Ele é o nosso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ele levou sobre si as nossas ofensas, os nossos erros, as nossas... tudo aquilo que não era bom, né? Ele levou. Quando nós aceitamos Jesus com alma, com coração sincero, nós nos livramos de todos aqueles erros que o pecado nos impõe, né? Estamos livres. Então, Cristo, ele foi o nosso substituto vicário, ou seja, ele nos reconcilia. Tem um texto que nós lemos que fala que nós estamos destinados à ira, éramos filhos da ira, e agora essa ira ela foi abrandada, ela foi pacificada, ela não existe mais. Cristo, Deus agora nos recebe. Ele não nos recebe mais como condenados. Ele não nos recebe mais como condenados, mas como justificados. Justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós fomos reconciliados. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é,
o ministério da reconciliação, né? Ou seja, não havia conciliação. Nós não estávamos conciliados com Deus. O que é conciliar? É um termo, até um termo jurídico. Hoje em dia, se você vai num tribunal, existe uma chamada, nos juizados especiais cíveis, né, existe uma coisa chamada audiência de conciliação. É aquele momento em que as duas partes são convidadas a entrar num acordo, né? E através de Cristo, ele foi esse nosso conciliador, ou seja, ele propôs entre nós e Deus essa conciliação, sendo ele próprio o objeto dessa conciliação, né? O seu sangue derramado na cruz. Então, ele nos concilia novamente, ou seja, ele nos reconcilia. Agora nós somos conciliados com Deus, estamos em paz com Deus, é isso? E o ponto 3, reconciliados na cruz em um corpo. Em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal. Então havia duas inimizades. Uma entre Deus e os homens, ou melhor, entre os homens e Deus pela sua desobediência, a desobediência do homem, e a outra pela incapacidade de judeus e gentios chegarem a um acordo e os dois em harmonia ofertarem adoração. Cristo vai dizer assim, agora não é nem judeu, Paulo vai dizer isso, nem judeu nem grego. Agora, o povo que Deus recebe é a igreja. E a igreja ela pode ser de elementos judaicos, indivíduos judaicos, indivíduos estrangeiros. O que Deus recebe é este povo. Deus não recebe nem judeu nem estrangeiros, ele recebe a igreja. Então, como é que você é recebido por Cristo? Como é que você é aceito? Quando você pertence à igreja de Deus. E a igreja de Deus ela está na terra. A igreja de Deus não é a sua denominação, não é a sua organização religiosa. Não é a minha organização religiosa, né? A igreja de Deus, ela é um organismo vivo, ela não é uma organização. Dentro da organização está presente a igreja de Deus. Existem indivíduos que fazem parte da igreja viva, da igreja organismo, né? Organismo vivo, daqueles que adoram, daqueles que buscam, daqueles que entregam a sua vida, que vivem os preceitos de Deus, que obedecem a sua palavra, que cumprem a sua vontade, que aguardam a vinda gloriosa de Cristo, que oram, que pregam o Evangelho, que assistem. Mas tudo se faz por causa da nova vida, da nova criatura que é. O novo ser, do novo ser humano, né? Nós somos novos seres humanos, não é isso? Então, essa inimizade, ela foi quebrada. Não há mais inimizade entre judeus e estrangeiros. O que existe agora é uma união de crentes que fazem parte do corpo cuja cabeça é Cristo. E se a paz está na cabeça, todo o corpo está pacificado, está em paz, está bem, está em harmonia, né? Se não houver harmonia, não é igreja. A igreja é local de paz e de harmonia. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Eu e você somos igreja. E Jesus falou uma certa feita para Pedro. Hoje eu digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra, louvado seja Deus, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Você está dentro desta igreja que as portas do inferno não têm poder? Então você é a igreja de Cristo, assim como eu creio que eu também sou a igreja de Cristo. E na conclusão, em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças e cerimônias que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e reconciliou com Deus a partir dela,
formou um novo povo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, o plano divino foi estabelecido, o plano divino foi posto em prática e o resultado dele foi a vitória de Cristo na cruz, que nos colocou de pé e nos deu a esperança da vida eterna. Cristo está vivo. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Cristo é a nossa esperança de um dia morar no céu, porque nós agora estamos reconciliados com Deus para adentrarmos a sua presença com oferta de adoração e louvor. Deus te abençoe.